Querido Deus, no nome poderoso de Jesus, feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de transmitir a Tua palavra, abrindo a boca para falar daquilo que o coração está cheio. A nossa maior necessidade em que o mundo está atravessando, meu Deus, é de um poderoso derramar do Espírito Santo, trazendo um avivamento, trazendo uma manifestação divina, uma ação do Senhor aqui na terra, de forma, meu Deus, em que multidões possam se converter a Ti, entregando-se a Jesus Cristo e servindo ao Senhor nesses dias que nos faltam. Para a glória de Jesus eu te peço que o Teu Santo Espírito me use e assim eu te agradeço. Amém. Amém. Hoje veio no meu coração compartilhar algo porque acredito que vocês sintam o que nós sentimos. Vocês devem perceber que o mundo está atravessando uma mudança radical. Esse ano de 2020 é um ano de mudanças radicais em todas as áreas, tanto na área política, geopolítica, na área financeira, mas também na área espiritual. Deus está nos chamando a uma realidade. É aquilo que, por algum tempo, a igreja estava um pouco adormecida. Então eu quero trazer a vocês, para junto nós refletirmos sobre as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Ela fala muito conosco, porque não foram cartas dirigidas apenas para aquele tempo, mas sim para o tempo de hoje, para toda a história da igreja até o dia do arrebatamento, que já estamos na iminência. Então, quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Ele tem falado muito comigo, ele tem trazido assim alguma... Eu vejo também nas ministrações de vários dos obreiros que estão alinhados a esse mesmo sentimento. É o próprio Espírito Santo trazendo a cada um de nós, pregadores do Evangelho, a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Então veja o quanto Deus vai falar com você. E é gostoso, porque quando nós lemos Apocalipse, nós sabemos de uma forma tão clara, tão evidente, aquilo que está por vir, que Deus é que governa todas as coisas, Deus não perdeu o controle e jamais perderá. Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, estejam tranquilos, embora passando por situações adversas, por dificuldades, por alguns tipos de problema, mas fiquem na segurança que só o Senhor pode nos proporcionar. Então, Jesus é quem diz, se nós lermos as 7 cartas, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2 e parte do capítulo 3, nós vamos ver que ele inicia-se sempre, eu sei as tuas obras, ou então eu conheço as tuas obras. É Jesus, o Senhor da igreja, aquele que gerou em nós uma nova vida, é aquele que, através do seu sacrifício, nos trouxe para si e o Espírito Santo nos enxertou no seu corpo. É Ele próprio quem diz assim, eu conheço cada um de vocês, eu conheço cada igreja, eu sei o que cada um de vocês estão fazendo, eu sei o que cada um de vocês estão se esforçando, eu conheço as suas obras. Então nós vemos que todas elas estão justamente iniciando dessa forma e terminando com a repetida frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nos dias de hoje, para mim e para você, de igual forma, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É natural que esse é um texto que Jesus utilizou tanto em Mateus, Marcos, Lucas, repetidas vezes, parecia ser uma frase favorita de Jesus. Ele mesmo dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, muitos têm ouvidos só para ouvir coisas boas. Por exemplo, elogios. Quem é que não gosta de ouvir elogios? Todos gostam de ouvir elogios. E Jesus sabe elogiar, sabe falar as palavras
que nos motivam a prosseguir, nos motivam a confiar, nos motivam ainda a perseverar, porque Ele conhece-nos, conhece tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, naquilo que é certo, naquilo que é verdade, Ele sabe elogiar. Mas, no entanto, quantos gostam apenas de ouvir elogios e não gostam de ouvir correções? E tanto elogios quanto correções são extremamente necessárias. Nós vamos observar nessas cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que é dirigidas a nós também, e à igreja atual, que tanto há motivos para elogio, pode haver motivos para elogio, e Deus queira que sim, como também motivos para correções, né? Cada carta termina com uma promessa explícita: ao que vencer. Então, olha aí o desafio. O desafio não é começar e parar, o desafio não é começar e desistir, não é apenas andar de qualquer maneira, mas é correr a carreira que nos está proposta e ainda com alegria. É sermos fervorosos no espírito. Isso que é maravilhoso. Então, o vencedor é aquele que, uma vez salvo, mediante a graça que recebeu através da fé em Cristo, aquela que Deus manifestou através da graça revelada em Jesus, então começou com esta fé, experimentou um novo nascimento, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. São esses os desafios da nossa vida. Uma vez que Jesus já morreu por nós, já nos deu a salvação, já perdoou os nossos pecados, agora o próprio Espírito Santo vem coabitar com o nosso espírito, morar em nós, para nos ajudar a viver essa vida diferente, essa nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É o Espírito Santo que nos leva ou nos dá as condições para permanecermos em constante vitória contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. São 3 situações aí que estarão sempre querendo derrubar, querendo impedir de nós avançarmos, mas louvado seja o nome de Jesus que nos dá a vitória. Nós confiamos no poder de Jesus, na graça do Senhor e perseveraremos na fé e na graça que Ele manifestou em nossa vida. Agora, o mundo o qual nós nele vivemos, nós somos cercados de muita oposição, muita apostasia. É por isso que o vencedor ele tem que se recusar a conformar-se com o mundo e também com a impiedade dentro da igreja. Não podemos permitir isso. Jesus nos salvou para sermos salvos, sermos alguém diferente, vivemos para seu louvor e para sua glória. Então nós não aceitamos a impiedade dentro da igreja. A igreja é lugar de pessoas virem de qualquer maneira, mas para serem transformados e ser a imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. O vencedor, na verdade, ele ouve e atende aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, quando ouvimos e atendemos o que o Espírito Santo diz, pode ter certeza de que ao aplicarmos aquilo que ele nos diz, o direcionamento que ele nos dá, somos sim, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Ele é poderoso para nos preservar. Uma oração que eu faço continuamente. Ó Senhor, preserva-me para ti. Eu oro, preserva a minha família para ti, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, preserva para ti. Por quê? Porque esse mundo é cheio de oposição. O diabo arma astutas ciladas, existem adversidades constantes, Satanás é astuto. Então, nós sempre em oração pedimos, Senhor, nos ajude a vigiar e a nos manter firmes na fé, seguros naquilo que a Tua palavra nos diz, para ouvirmos o Espírito Santo e sermos vencedores, mais do que vencedores, né? Então é ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja, diz a cada um de nós individualmente, para permanecer fiel a Cristo até o fim. Não é por um tempo, mas é até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E aceitamos
através daquilo que a palavra de Deus nos revela, o padrão de Deus para a vida cristã. Não é o padrão que nós queremos, ou pensamos, ou achamos, ou que alguns dizem, ou doutrinas humanas, ou pensamentos humanos. Não vivemos como vencedores dessa forma. Vivemos como vencedores segundo o padrão que o próprio Deus nos revela através da sua palavra. É a vida cristã. A palavra de Deus nos revela. É por isso que o livro de Salmos nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Quando nós temos a palavra de Deus em nós, e o Espírito Santo, então, vem ali nos fortalecer para que nós possamos viver segundo a sua palavra, somos mais do que vencedores. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, esteja aqui conosco, Senhor, nos observe, veja como nós temos andado, veja o que nós temos pensado, o que estamos falando, viemos a falar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos só apenas que duas igrejas, né? Sardes e Laodiceia, eram igrejas que tornaram-se cristãs apenas de nome, só de nome. Tinha nome de uma igreja cristã, mas ainda eram mundanas no seu modo de vida. Escandalizavam. E olha, não é preciso ir longe para perceber que esse mundo ainda faltou ser transformado, ser alcançado, porque muitos se escandalizaram, muitos estão ainda escandalizando. Jesus disse assim: é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Por quê? Porque é pedra de tropeço. Impede muitos de vir e conhecer Jesus, ou até de desejar conhecer. Que Jesus é esse? Que salvação é essa? Que transformação é essa? Então o escândalo, ele, além de impedir alguém de entrar no reino dos céus, impede de outros também entrarem. Olha que coisa perigosa, né? E a igreja, ela vivia dessa forma, né? Tanto a de Sardes como de Laodiceia. Infelizmente, hoje, nós vemos aí quantas situações, não somos nós a julgarmos, mas Jesus é claro em dizer assim: a árvore nós conhecemos pelos frutos é que nós podemos conhecer. Quantos frutos que não têm como despertar interesse para dele participar, né? Mas graças a Deus que a mensagem para cada igreja, ela consistia numa instrução, advertência e edificação. Então são três coisas distintas e necessárias, e assim igualmente para nós também, tanto uma instrução como advertência e edificação. E serviu tanto para o tempo de João, que escreveu essas cartas e também pastoreou a igreja em Éfeso, como também serve para o tempo de hoje. Não é nada diferente. Ou seja, as mensagens às 7 igrejas não eram destinadas apenas àquelas congregações específicas, mas são relevantes para todo o corpo de Cristo hoje. É relevante para mim, é relevante para você, é relevante para aqueles que servem ao Senhor, que são salvos, chamados para ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus adverte cada condição que ia ocorrer nas igrejas dos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Né? Se nós lemos o que Paulo escreve na Epístola a Timóteo, meu Deus, o próprio apóstolo Pedro, o próprio apóstolo João, enfim, o que Jesus já advertia, nós estamos vivendo os dias finais. Mas isso para nós é motivo de regozijo, é motivo de nós louvarmos a Deus, porque está perto o dia em que iremos para nossa casa, nosso verdadeiro lugar, nossa verdadeira habitação. Aleluia! Não vemos a hora, né? Enquanto vivemos aqui, vivemos nessa expectativa, nesse gozo, nessa alegria, a verdadeira esperança da igreja.